Boa noite, bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Coure. Neste sábado você conferirá destaques de nossa programação nesta semana. A corrupção esteve em pauta, com o ex-presidente do Peru diante da justiça devido a Odebrecht, em caso ligado à Lava Jato. Não foi só ele, o governo de João Dória esteve sob os holofotes, com uma investigação da Polícia Federal apurando o superfaturamento milionário na compra de ventiladores pulmonares fabricados na China. A Rússia invadiu a Ucrânia e rapidamente avançou à capital do país. Destacamos o contexto dos ataques. E em nossa cobertura exclusiva da China, um homem se viu diante de anos na prisão por vender Bíblia sob o regime comunista do país. A guerra na Ucrânia segue adiante e foi assunto de nossa cobertura nesta semana. Em destaque estão os combates pela capital do país. Na quarta-feira, trouxemos mais sobre o contexto histórico da guerra. A invasão contra a Ucrânia deixou muitos atônitos perante a violenta imposição russa. No entanto, essa é apenas a ponta do iceberg e não pode ser entendida como um ato isolado. Moscou, sob a liderança de Vladimir Putin, vem há anos adotando uma política expansionista com grandes implicações no exterior, o que ajuda a explicar o motivo de seus avanços à data de hoje. Após o fim da União Soviética, em 1991, a Rússia, pouco antes tida como uma grande potência mundial, entrou em declínio, devido ao desgaste do autoritarismo comunista e do intenso investimento militar feito na Guerra Fria, entre outros fatores. Diversas repúblicas emergiram de seu antigo território e sua esfera de influência enquanto um polo global se dizimou. Vladimir Putin integrava o sistema do Serviço Secreto Soviético, a KGB, uma máquina de assassinato político e espionagem envolvida em crime e terrorismo mundo afora, segundo arquivos publicamente disponíveis e testemunhos de desertores. Putin lamentou por ocasião o fim da União Soviética como o maior desastre geopolítico do século XX. A partir da virada do milênio, ele se calcificou como o absoluto soberano do Estado russo, com amplos relatos de violações de direitos humanos, perseguição e fraude eleitoral. Gradualmente, a economia russa se reestruturou, com destaque para a exploração de gás natural, permitindo uma retomada do investimento no setor da defesa. Enquanto isso, a OTAN crescia. Em 2004, no emblemático episódio de seu avanço ao Oriente, os países bálticos Estônia, Letônia e Lituânia, ex-repúblicas soviéticas na fronteira russa, entraram para a Aliança e para a União Europeia. O Kremlin via seus interesses prejudicados, conforme mais ex-repúblicas socialistas do século anterior alinhavam-se ao Ocidente. A Ucrânia tornava-se mais um motivo de preocupação para Moscou, e assim seguia-se uma série de incidentes que culminaram nos eventos de hoje. No final de 2013, após o então presidente ucraniano e aliado de Putin, Viktor Yanukovych, se recusar a assinar um tratado de livre comércio oferecido pela União Europeia, a população do país saiu às ruas em protesto e pediu sua destituição do cargo. No início de 2014, com a intensificação de protestos populares e aumento da violência entre manifestantes e a polícia na capital do país, Yanukovych fugiu e um novo governo, mais alinhado ao Ocidente e interessado em participar da OTAN e União Europeia, foi organizado na Ucrânia. Poucos dias depois, Putin declarou que o ocorrido seria um golpe, enviando assim soldados, que muitos afirmam já estarem lá anteriormente disfarçados como civis, para a região da Crimeia, em poucos dias anexando-a à Rússia. As tensões se intensificaram a partir daí com o financiamento de grupos separatistas pró-Rússia na região ucraniana de Donbass, onde ficam Donetsk e Lugansk, palco do início da invasão russa. Segundo uma declaração feita hoje pelo secretário-geral da OTAN, o objetivo do Kremlin é reestabelecer sua esfera de influência e acabar com a estrutura de segurança ocidental e os valores no alicerce de países membros da aliança. A Polícia Federal cumpriu no início da semana mandatos de busca e apreensão. O motivo? A investigação que apura um superfaturamento de mais de 60 milhões de reais sob o governo de Dória para a compra de ventiladores pulmonares chineses. Foi o destaque da nossa cobertura na quarta-feira. 63 milhões de reais.
Este é o valor que a Polícia Federal identificou como pago em excesso pelo Estado de São Paulo sob o governo de João Dória na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. O evento teria ocorrido em abril de 2020, no início da pandemia da Covid-19. Ontem, terça-feira, a PF cumpriu 7 mandatos de busca e apreensão relacionados ao caso. As informações vêm de uma nota sua divulgada para a imprensa à data, com detalhes da investigação. Segundo a nota, a compra foi de mais de 1.200 ventiladores fabricados na China, por mais de 240 milhões de reais. Peritos compararam essa aquisição com outras feitas no Brasil e descobriram o sobrepreço. A Polícia Federal disse ainda que havia elementos que indicavam direcionamento indevido. Uma análise de técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo corrobora que os preços pagos não eram compatíveis com os do mercado à época da compra. De acordo com a investigação federal, a aquisição foi feita de uma empresa estrangeira com os sócios brasileiros. O que traz mais suspeitas é a situação em que isso ocorreu. Comumente, quando o poder público deseja realizar uma compra, isso ocorre seguindo o processo chamado licitação. Os motivos são garantir a compra mais vantajosa e condições iguais para os fornecedores. Mas a compra investigada ocorreu sem licitação. Isso porque, na situação da pandemia, foi aprovada uma lei que permitia aos governos estaduais sair do processo normal para algumas aquisições relacionadas à saúde, ou seja, haviam menos entraves para agir sem transparência. A PF diz que não só há indícios de fraude nesta aquisição, como poderia haver lavagem de dinheiro. As buscas realizadas pela Polícia Federal nesta semana visam coletar evidências com a possível apuração dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e associação criminosa. Casos similares foram vistos mundo afora. Na Bolívia, conforme noticiado pela Reuters em maio de 2020, o ministro da Saúde local foi demitido e foi lançada uma investigação de corrupção referente à compra de ventiladores pulmonares a preços superfaturados, com suspeitas de suborno e desvio. Outro caso, esse também ligado à China, foi na Bósnia. Um alto oficial lá esteve em uma investigação referente à compra de respiradores, com possibilidade de haver corrupção. As informações são da Rádio Europa Livre. Em seu governo, João Dória mantém relações comerciais próximas do Estado de São Paulo com estatais e outras instituições do Partido Comunista Chinês. A corrupção não esteve só em pauta no Brasil, mas também no Peru. Isso porque o ex-presidente do país foi a julgamento por acusações ligadas à Operação Lava Jato e ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Relembramos também alguns dos incidentes do tipo no exterior. O ex-presidente do Peru vai a julgamento por acusações da Lava Jato, possível envolvimento do Partido dos Trabalhadores e do ex-ditador venezuelano Hugo Chávez estão em pauta. Na segunda-feira, após 7 anos do início das investigações, ocorreu o primeiro dia de julgamento oral do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e de sua esposa, Nadine Heredia. O ex-presidente foi acusado na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro. Ele teria recebido financiamento ilegal para suas campanhas eleitorais de 2006 e 2011, vindo da empreiteira brasileira Odebrecht e do governo de Hugo Chávez na Venezuela. Sua esposa foi acusada de ocultar a compra de imóveis com dinheiro proveniente da Odebrecht. Hoje, o promotor responsável no Peru assinalou uma série de acusações, dentre as quais a de que houve contato da ex-primeira-dama com Valfredo de Assis Ribeiro, da OAS, para discutir apoio para a campanha eleitoral de 2011, o que teria ocorrido através de Rocío Calderón, amiga da esposa de Humala, com contratos de fachada. A pessoa de Valfredo de Assis Ribeiro Filho, quem era representante da empresa OAS acá em Peru. Esta era uma empresa brasileira e tinha uma sucursal acá em Peru. Ele também citou Valdemir Garreta, ex-publicitário do PT, como tendo recebido fundos da OAS ilicitamente, destinados à campanha de Ollanta Humala. A Valdemir Flávio Pereira Garreta, que era publicista brasileño e uma das principais figuras do Partido dos Trabalhadores de Brasil. Outra acusação foi de que em uma planilha da Odebrecht, milhões de dólares estavam destinados a alguém de iniciais OH, que seria Ollanta Humala, a ser entregue de forma ilícita. Além das acusações ligadas ao Brasil, haveria também valores vindo ilicitamente da Venezuela. Segundo o promotor Germán Juárez, que abriu a acusação em 2019,
O dinheiro recebido teria sido enviado por Hugo Chávez em 2006. A suposta contribuição da Odebrecht seria no valor de 3 milhões de dólares, a mando do Partido dos Trabalhadores, o PT, do Brasil em 2011. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre 2005 e 2014, a Odebrecht subornou funcionários de alta posição em cerca de 29 milhões de dólares para receber grandes contratos de obras governamentais no Peru. No processo, foi pedido também o desmanche do Partido de Humala, o Partido Nacionalista Peruano, sob a acusação de formação de quadrilha. A promotoria cita 20 anos de prisão para Humala e 26 para a primeira-dama. A investigação da Lava Jato se estendeu também a outros políticos do Peru. Entre eles estão os ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski, que atuou entre 2016 e 2018, Alejandro Toledo, de 2001 a 2006, e Alan Garcia, de 2006 a 2011. Esse último, no entanto, cometeu suicídio em sua casa em 2019, quando estava prestes a ser preso por procuradores. Keiko Fujimori, ex-candidata a presidente, também está sendo investigada. Como bem se sabe, não é só no Peru que figuras notórias foram às cortes devido à Operação Lava Jato e derivações. Uma série de chefes de Estado da América Latina e do Caribe já estiveram diante de tribunais por ação ilícita apurada, a partir dos esforços do Ministério Público Federal do Brasil e outros. Contextualizando, segundo suas próprias confissões, as empresas brasileiras Odebrecht e Braskem, uma subsidiária da outra, desembolsaram mais de US$1 bilhão em propinas para partidos políticos, oficiais de governo e empresários. Isso para obter vantagens em contratos e licitações. As informações podem ser verificadas em documentos públicos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que chamou o caso de o maior esquema de suborno estrangeiro da história. O órgão americano estava nas investigações porque parte do esquema era operada lá. A Suíça também viu o mesmo acontecer em seu território e, da mesma forma, condenou criminalmente a Odebrecht. Apesar disso, oficiais destes dois países não foram subornados até onde se sabe, ao contrário do que teria ocorrido em 12 outras nações, e o caso Odebrecht conta somente parte da história, com outras empreiteiras e entidades envolvidas em diferentes investigações. Vejamos. Em nosso país, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado e preso por seu envolvimento em esquemas de corrupção investigados no âmbito da Lava Jato. Além do Odebrecht, também haveria ação ilícita com a empreiteira OAS. Segundo confissões dos ex-presidentes dessas empresas, Lula recebeu propina, cedida como reforma em imóveis. São os conhecidos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Lula nega qualquer irregularidade. O ex-presidente foi solto em 2019, beneficiado por decisão da Suprema Corte, o STF. Em 2021, o órgão o tornou livre para disputar eleições, após o Supremo Tribunal Federal entender, confirmando a decisão do ministro Edson Fachin, que os procedimentos contra Lula não transcorreram na alçada correta. Apesar disso, o mérito da condenação não foi negado pelo STF. Além disso, a justiça americana cita que, só entre o início de 2003 e meados de 2016, pelo menos 349 milhões de dólares em propina foram cedidos para partidos políticos e outros por ação da Odebrecht. Na Argentina, as investigações publicadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmam que, entre 2007 e 2014, a Odebrecht pagou ou fez com que fossem pagos 35 milhões de dólares a intermediários, com o entendimento de que parte do dinheiro chegaria a oficiais do governo argentino. Ainda segundo o órgão, nisso havia relação a 3 projetos de infraestrutura, levando a 278 milhões pagos à Odebrecht. Em 2017, o promotor Federico Delgado, da Argentina, disponibilizou um vídeo de um encontro entre Marcelo Odebrecht e a então presidente Cristina Kirchner, ocorrido em 2013, ou seja, dentro do período em que as autoridades americanas apuraram corrupção. O promotor argentino, à ocasião, citou que, apesar de não ser explícito, o vídeo trazia mais um indício de possíveis irregularidades. A Venezuela, segundo o que publicou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a partir de confissões, foi o país que mais recebeu subornos do Odebrecht, exceto o Brasil.
Foram 98 milhões de dólares ao longo de 9 anos, visando retorno com contratos nas obras públicas do país vizinho. E a lista de países onde casos similares ocorreram inclui ainda Angola, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, Moçambique, Panamá e México. Na China, a perseguição religiosa é generalizada. Cristãos, praticantes de Falun Dafa, uma disciplina pacífica de meditação e outros podem ser alvos de todo tipo de atrocidade. Noticiamos a história de um homem que enfrenta anos de prisão por vender livros religiosos sob o regime comunista do país. Confira. Agora, para a nossa cobertura especial da China. Os apelos de um cidadão chinês foram negados. Isso depois que ele recebeu uma pena de prisão de 7 anos. Seu crime, vender livros cristãos. Chen Yu é dono da Livraria do Trigo, na província de Zhejiang, no sul da China. Ele foi sentenciado em 2020 depois de ser condenado por ditas operações empresariais ilegais. Ele também recebeu uma multa de 30 mil dólares. Chen recorreu à decisão, mas a Corte Provincial de Zhejiang manteve a sentença na quinta-feira passada. A loja de Chen era conhecida por vender livros, especialmente para cristãos na China, atraindo não só clientes locais, mas do norte e do centro do país. Quando ele foi preso em 2019, as autoridades o indiciaram por ter vendido mais de 20 mil bíblias e outros livros cristãos. Mais de 10 mil livros encontrados na livraria foram destruídos pelas autoridades locais. O regime comunista chinês classificou o comércio de livros de Chen como anti-chinês. Isso porque alguns dos livros religiosos que ele vendia haviam sido impressos em Taiwan e nos Estados Unidos. Ou seja, esses livros não passaram pelas autoridades chinesas, diferente de praticamente todos os livros religiosos vendidos no país. Com seu recurso indeferido, Chen agora segue preso na província de Zhejiang. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e bom final de semana! Nosso canal tem enfrentado restrições do YouTube. Junte-se a nós via Telegram através do link na descrição deste vídeo, para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte honesta de informação.